Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Uma ótima segunda-feira para todos nós, né? Hoje, atividades de língua portuguesa, tá? Vamos dar início na página 29 da apostila número 2, não esqueça. Leia o texto a seguir com atenção. Colégio Poliedro, nome Ana Cecília de Oliveira, número 2, quarto ano B. Relatório de leitura, título Dom Quixote das Crianças, autor Monteiro Lobato, editora Globo, página 152. O livro Dom Quixote das Crianças foi escrito por Monteiro Lobato em 1936. Esse autor é considerado um dos maiores da literatura infantil brasileira. Ele nasceu em Taubaté e criou muitas aventuras para a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Na história, Emília, a boneca mais xereta do mundo, encontra na biblioteca do sítio o livro Dom Quixote de La Mancha e pede para Dona Benta contar para todo mundo que foi esse tal Dom. Então, Dona Benta conta tudo, todas as trapalhadas e os sonhos de Dom Quixote. Mas a Emília também é bisbilhoteira e fica querendo mudar a história. O mais interessante é que neste livro, além de conhecer o texto, a gente ainda se diverte com os desenhos. O livro é bom para conhecer Dom Quixote, mas a Emília poderia se intrometer menos. Agora as perguntinhas. O texto que você leu é um relatório de leitura. Quem escreveu o relatório? Quem foi que escreveu esse relatório aqui? Ana Cecília de Oliveira. Tá? Olha aqui o nome, né? Ela que fez esse relatório. Por que você acha que esse relatório foi escrito? Para promover a compra do livro, para registrar a leitura do livro Dom Quixote das Crianças, para recontar a história de Dom Quixote, para criticar a personagem Emília. É a opção B, né? Para registrar a leitura do livro Dom Quixote, porque ela faz uma narrativa da história. Então, esse relatório é para registrar a história. Quais informações a autora do relatório apresenta sobre o livro que leu? Ela apresenta o título, né? O autor, quantidade de páginas, a editora, o resumo da história e a opinião dela, tá? Então, a única coisa que ela não apresenta nesse relatório é o número de registro do livro. As outras todas vocês podem assinalar. O relatório de leitura contém introdução, desenvolvimento e conclusão. Em qual parágrafo a autora desse relatório apresenta a obra e seu autor? A introdução. Vamos ver? Parágrafo 1, né? Ó, apresenta a obra, é o livro, né? O nome do livro, Dom Quixote das Crianças e o autor, tá bom? Então, é aqui na introdução, primeiro parágrafo. Então, vocês vão colocar parágrafo 1. Apresenta um resumo da história, o desenvolvimento. Vamos ver? Aqui, no parágrafo 2. Nessa história, boneca, daí ela começa a falar. E no parágrafo 3, que é quando Dona Benta começa a contar a história. Então, vocês vão pôr parágrafo 2 e 3. Tá? Apresenta detalhes da organização ou da produção do livro, o desenvolvimento. Né? Aqui, no parágrafo 4. Ó, o mais interessante é que neste livro, além de conhecer o texto, a gente ainda se diverte com os desenhos. Tá? Qualquer outra pergunta? Apresenta sua opinião sobre o livro, encerrando o texto, a conclusão? Último parágrafo. O livro é bom para conhecer Dom Quixote, mas a Emília poderia se intrometer menos. Tá? Então, é o parágrafo 5. Bom, último parágrafo. Exercício número 4. O relatório de leitura pode ou não apresentar a opinião do autor sobre o livro. Este apresenta.
Pinte no texto as frases em que o autor opina sobre o livro. Vocês vão pintar o textinho, né? O autor é a Ana, bom? Ela que é a Ana Cecília, que é a autora. Então, vocês vão pintar, né, no texto as frases em que ela opina sobre o livro. Atenção para as características de um relatório de leitura, tá? Isso que a gente vai ver depois. Então, vamos ver lá, né? Aqui, ó. Que ela opina aqui, ó. Mas interessante é que nesse livro, além de conhecer o texto, a gente ainda se diverte com os desenhos. O livro é bom para conhecer, mas Emília poderia se intrometer menos, né? Aqui ela opina. Aqui, ó. Mas Emília também é biblioteira e fica querendo mudar a história, né? Também. Aí aqui, ó, também, ó. Na história, Emília, a boneca mais xereta do mundo, vocês vão pintar, né? Aí, aqui, aonde fala que ela é biblioteira. Cadê? Aqui, ó. Mas a Emília também é biblioteira, tá? Aí fica querendo mudar a história, até a história vocês vão pintar, tá bom? Ó, mas Emília também é biblioteira e fica querendo mudar a história. Vocês vão pintar. Daí aqui no outro parágrafo, né? O livro é bom para conhecer Dom Quixote, né? Mas Emília poderia se intrometer menos. E todo esse parágrafo aqui, tá bom? Então, o último parágrafo, aqui da onde fala mas até história, né? E aqui, Emília, a boneca mais xereta do mundo. Até muito, tá bom? Essas três fases vocês vão estar pintando, ok? Agora vamos pro segundo exercício, né? Atenção para as características de um relatório de leitura. Texto informativo que apresenta os dados e um breve resumo da obra lida. Possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, identificam-se o autor e sua obra. O desenvolvimento deve conter um breve resumo da obra e os pontos mais importantes da organização do livro. A conclusão pode ou não conter opinião, mas deve ressaltar a importância, né, o mérito, né, do... Então, vamos ao exercício número 5. Vamos fazer um relatório. Siga as instruções a seguir. Escolha na biblioteca da sua escola um livro que ache interessante. Combine com o professor um tempo adequado para a leitura. Faça um rascunho do seu texto. Peça a um colega ou alguém de sua família que leia e verifique se está coerente e legível. Corrija seu texto conforme a sugestão do seu primeiro leitor. Depois, passe seu texto a limpo na folha disponível no material complementar. Troque seu livro por pelo menos umas 3 colegas. Leia o relatório dos amigos. A partir das leituras, escolha mais um livro para ler. Depois do tempo combinado, conte na roda de conversa, se você teve a mesma expressão do seu amigo sobre os livros que leu. Então, a gente vai fazer esse relatório de leitura, mas não vamos fazer de outro livro, vamos fazer desse livro aqui, da história de Dom Quixote, tá? Aqui que a gente leu, tá bom? Vocês vão voltar lá na página 9. Deixa eu voltar para mostrar para vocês. Bastante, né? Tá longe. Aqui, ó. Vocês vão ler aqui de novo o Cavaleiro da Triste Figura e vão fazer um relatório de leitura desse texto aqui, tá bom?
Ele começa aqui na página 9 e vem até a página 10, tá? E esse texto aqui, ó, Cavaleiro da Triste Figura. Aí vocês vão seguir o relatório como a Ana Cecília fez aqui dela, tá? Esse que a gente acabou de ver. Tá? Aqui, ó. Vocês vão colocar o nome da escola, o nome de vocês, o número, né? Quarto ano A, relatório de leitura, daí o título. Não é Dom Quixote, né? Lá é o Cavaleiro da Triste Figura, né? Cavaleiro da Triste Figura. Aí o autor, vocês vão colocar, não é o Monteiro Lobato, é o Miguel de Cervantes Saavedra, tá? Que é o nome do autor do livro, da história. A editora, deixa eu ver aqui, a editora é Enciclopédia Britânica, tá? Vai estar no finalzinho do texto a editora, tá bom? A página, nós não vamos ter a quantidade de páginas. No caso, aqui vocês podem pôr a página do livro, tá? Página 9 e 10, porque a gente não está lendo no livro original. Então, a gente, como nós estamos lendo na apostila, tá? Então, vamos colocar o número da apostila, página 9 e 10, tá? E daí, vocês podem descrever sobre o texto, tá? Que vocês leram. Aqui, ela começa, né, como o livro de Dom Quixote das Crianças, pode começar como um título, né? A história do Cavaleiro da Triste Figura foi escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, né? E daí vocês continuam, tá bom? O relatório. Tá? Aí vocês podem seguir aqui como ela fez, tá bom? Aí tirem a fotinha e me mandem, tá bom? Vamos continuar aqui. Sugestões de livro. Quer saber mais? O livro Dom Quixote em Quadrinhos, né? De Caco Gabardo, a versão de Caco Galhardo do clássico da literatura universal é bem-humorada e traz desde as primeiras aspirações de Dom Alonso e suas aventuras mais marcantes. Ricamente ilustrada, esta adaptação surpreende o leitor. Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato. Esta obra traz o ponto de vista de Dona Benta com a ajuda da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, para a história de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho. Filme Dom Quixote, direção de José Ponte. A animação é baseada na história de Dom Quixote e conta a história de Rússio, um burro que está cansado da vida pacata que todos parecem levar em La Mancha. Porém, isso muda quando o Cavaleiro da Meia-Lua desafia Dom Quixote para um duelo, em Barcelona. Só que Rocinante, seu amigo cavalo, prefere vadiar a participar da aventura. Isso faz com que Rússio tenha que agir como um cavalo, para ajudar Dom Quixote a vencer o confronto. Deve ser muito legal esse filme. Crianças, agora nós vamos para a revisão, tá bom? O que eu aprendi? Nesta unidade você aprendeu que, para indicar características, utilizamos adjetivos e locuções adjetivas. Por exemplo, manhã de sol, manhã ensolarada. Né? Os adjetivos podem ser usados para estabelecer comparações de igualdade. Dom Quixote é tão sonhador quanto eu. Superioridade. Dom Quixote é mais sonhador que eu. Inferioridade. Dom Quixote é menos sonhador que eu. Então, aqui, ó, igualdade é tão, mais quer dizer superior e menos quer dizer inferior, tá? Palavras terminadas em L fazem o plural em IS. Exemplo, medieval, medievais.
Palavras terminadas em U fazem o plural em US. Exemplo, chapéu, chapéus. Um relatório de leitura deve apresentar os dados e um breve resumo do livro lido. Okay? Leia o poema a seguir. Dom Quixote, Cavaleiro da Ilusão. Manhã de sol. Escolhe um caminho a percorrer, um mundo para salvar, 1000 donzelas a resgatar, e gigantes temerosos a vencer. Sol a pino. Sua espada especial é de maneira, seu escudo de metal, só tem poeira. Seu cavalo é leal, mas tem coceira. Sua amada, maioral, uma roceira. Tarde do dia, ele segue seu caminho confiante, enfrenta seus fantasmas, seus gigantes, ovelhas, moinhos, galões de vinho, delirante, verdadeiro cavaleiro andante. Sancho Panza é quem lhe diz, põe na terra sua raiz. É Quixote quer sonhar, vida simples nunca quis, isso é o que faz feliz. De que forma Dom Quixote escolheu viver sua vida? Salvando o mundo, né? Enfrentando os gigantes e resgatando todas elas. O que faz Sancho Panza diante disso? Diz ao patrão para colocar os pés no chão, né? E ficar raiz na terra. Escreva 3 frases comparando Dom Quixote e Sancho Panza. Use o adjetivo de grau comparativo. Essa resposta aqui é pessoal. Então, vocês vão fazer frases, né, comparando eles no grau comparativo de tão e quanto. Tá? Você pode pôr Dom Quixote é tão forte quanto Sancho Panza. Bom? Aí aqui de superioridade, mais que, né? Vocês podem colocar então, Dom Quixote é mais forte que Sancho Panza. E de inferioridade, menos, né? Então, vocês podem pôr Dom Quixote é menos forte, né, que Sancho Panza. Bom? Então, vocês vão usar os adjetivos tão, para ser igual, tão quanto, de superioridade, mais que, e de inferioridade, menos que. Tá? Escreva as palavras a seguir em sua forma plural. Bacharel, cordel, plural, giral. Coronel, varal, troféu e degrau. Bacharel, bacharéis. Troca-se o L por IS. Cordel, cordéis. Plural, plurais. Jural, giral, girais. Tá? Coronel, coronéis. Varal, varais. Troféu, troféis. Troféus, com U. Tá? Degrau, degraus. Bom? Então, aqui, crianças, no L, vocês vão trocar por IS, tá? Aqui no giral, também, vocês vão trocar por IS. Coronel, IS no final. Varal, IS no final, né? Troféu, vocês vão acrescentar o S só. Degrau, também, vão só acrescentar o S, tá bom? Escreva o nome dos itens a seguir e sua forma plural. Aqui o A é pincel. Aí vocês vão escrever pincel, tracinho, pincéis. Pastel, delícia, tracinho, pastéis. Tá bom? Que é a forma no plural. Ok, meus amores, nós encerramos aqui, tá? Nós terminamos, né, essa unidade número 7. Certo? Na próxima aula, vamos para a unidade número 8. Vocês tiverem dificuldade, vocês me mandem mensagem, tá bom? Para que eu possa ajudar vocês, ok? Beijo, meus amores, e até amanhã com as atividades de matemática.